seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao CNN Entrevista Especial. Vamos conversar com um casal que, na descrição deles mesmos, passou um ano no inferno. Ele, um dos executivos mais bem-sucedidos do setor automotivo, foi preso ao chegar ao aeroporto de Tóquio. A justiça japonesa o acusa de utilizar a montadora Nissan para pagar despesas particulares. Ela, até então uma discreta designer libanesa, tornou-se a voz internacional do seu marido. No final de 2019, ele protagonizou uma fuga cinematográfica do Japão para o Líbano. No livro Juntos, Sempre, que está sendo lançado no Brasil, Carlos Ghosn diz que fugiu por amor à sua esposa, Carol. Carol, muito obrigado por essa entrevista. Carlos, eu começo com você. Poderia nos descrever o que você se recorda do dia de sua prisão no Japão? Olha, o que eu me lembro, um grande choque. Incapacidade de compreender por que essa arrestação aconteceu. Você nem entende. E quando o procurador-geral tentava me explicar que a razão da minha arrestação era a não declaração de uma compensação que foi nem decidida, nem paga, eu achei que uma brincadeira. Eu disse, não, deve ter um erro, deve ter uma coisa errada. Mas essa foi a única acusação do meu arresto. Ao mesmo tempo que eu estava arrestado, eu não sabia disso, porque estava dentro da prisão. A Nissan iniciou uma campanha de character assassination, onde eles falaram sobre as casas que a Nissan pagou para mim, sobre as viagens que estava fazendo, sobre isso. Mas isso não fez parte da acusação judicial. A acusação judicial era totalmente outra. Você conta no livro que foi surpreendido, que chegou no aeroporto de Tóquio e não esperava. Mas o mundo corporativo, a gente conhece, é cheio de recados. Você realmente não percebeu o golpe que estava vindo? Não, eu não percebi um golpe desse tamanho. Você sabe que a razão da prisão foi uma razão que eu praticamente tomei 3, 4 dias a entender. Minha arrestação foi feita sob a carga que eu não declarei uma compensação financeira que eu não recebi. Estava planejada para depois de retirement. Então, no primeiro eu pensei que era uma brincadeira. Eu sei como eu posso ter que declarar uma compensação que eu nem recebi, que não foi decidida pelo Conselho de Administração. Essa foi a razão da minha sequestração. Depois de 40 dias da minha prisão, que eles chegaram com acusações suplementares, porque eles descobriram que era muito difícil manter alguém em prisão com essa acusação só. Então, eles começaram uma campanha na imprensa dizendo que eu fiz despesas que não são legais dentro do sistema da companhia. Então, para voltar sobre o assunto, eu acho que desde o início tinha alguma coisa errada, porque a razão da minha arrestação era muito difícil a entender. As pessoas pensavam que tem um problema fiscal, não teve um problema fiscal, depois um problema de taxação, não tive um problema de taxação, porque você não pode dever pagar taxa sobre uma coisa que você nem recebeu, que não foi decidida. Então, essa confusão entre a razão oficial da arrestação e a campanha que foi feita de comunicação, falando sobre muitas coisas que nem o procurador falou sobre essas coisas, que trouxe para mim um sentimento que essa é uma machinação que foi feita entre o procurador público
e também alguns elementos dentro da Nissan, com o apoio do Ministério da Indústria japonesa. Você já disse algumas vezes isso, que se sente vítima de um complô entre o governo japonês e a Nissan para impedir uma fusão definitiva da companhia japonesa com a francesa Renault. Por quê? Por que tirar você de cena atrapalharia a fusão? Porque você sabe que em junho de 2018, meu mandato como Chief Executive Officer, Chairman of the Board da Renault, foi feito para 4 anos. E dentro desse mandato, o governo francês e o Conselho de Administração da Renault pediram não só que eu continue a estratégia de expansão da Renault, que foi tão sucedida, mas também de fortalecer o relacionamento com a Nissan para fazer que esse relacionamento seja irreversível. Esse foi o mandato oficial declarado, isso foi em junho de 2018. 4 meses depois da minha nomeação para um novo mandato, o golpe foi feito. E o golpe era, porque foi na declaração mesmo do dia da minha arrestação, foi que eu tenho muito poder e também eles querem restabelecer um equilíbrio entre Renault e a Nissan. Esse foi feito do lado japonês, dos executivos japoneses com o suporte do Ministério da Indústria e com a Procuradoria-Geral japonesa, falaram sobre o fato que esse homem se tornou muito poderoso e também nós queremos também que a identidade japonesa não se perde dentro dessa aliança. Não se lembra também que em 2018 a aliança se tornou a primeira construtora mundial. A aliança entre Renault, Nissan e Mitsubishi, em frente da Toyota e em frente da Volkswagen. Muito lucrativa, com crescimento muito forte, primeira construtora mundial. Então, todo mundo agora queria ter mais influência dentro dessa montadora, e os japoneses não queriam que os franceses dominam essa aliança. Você descreveu um pouco dessa mudança que você provocou dentro da companhia. Você era considerado um dos principais executivos do setor, um titã aí da indústria automotiva. Do outro lado, você é acusado de subnotificar renda, de utilizar a Nissan para encobrir perdas dos seus investimentos pessoais, para pagar despesas de casas de luxo. Você já se disse inocente dessas acusações, mas eu te pergunto, em algum momento você sente que confundiu os seus negócios e os da empresa? Não, nunca, porque tudo isso foi muito aberto, conhecido pelos membros do Conselho de Administração, assinado com muitos executivos, aqueles mesmos que se tornaram acusadores, assinaram documentação, aceitando que eu, sendo o executivo encarregado de 3 companhias desse tamanho, eu tenho um modo de vida que me obriga a viver em diferentes países, ter locações onde eu posso trabalhar em toda a segurança. Então, essa machinação de tornar acusação sobre fatos que existiam durante muitos anos dentro da empresa foi realmente uma coisa que foi feita para destruir minha imagem. E, por causa, a Procuradoria-Geral japonesa não tomou essas razões para a acusação oficial. Eles só me acusaram de não declarar uma compensação que não foi nem decidida nem paga. E tudo o resto foi uma campanha de comunicação. Carlos, você é um executivo que cresceu durante a globalização. E como você mesmo descreve, os problemas com você coincidiram com um momento em que o mundo todo rumava junto ao protecionismo. Você acha que isso é só coincidência ou que as duas coisas estão de alguma forma ligadas? Não, olha, eu acho que o Japão de hoje é um Japão muito mais nacionalista que o Japão que eu conheci quando eu cheguei no Japão. Em 1999, quando
Nissan era à beira da falência e que realmente eu cheguei no Japão para realmente fazer o turnaround da Nissan. Esse era o Japão do Koizumi, era o Japão que está se abrindo o mundo, que é o Japão que quer realmente fortalecer o intercâmbio internacional. A gente começaram a aprender inglês, a receber estrangeiros, etc. O Japão de 2018, 2020 é um Japão bem mais nacionalista, bem mais, vamos dizer, introvertido, que realmente fez uma coisa extraordinária comigo, que faz que qualquer executivo do mundo hoje é muito difícil para ele aceitar e ir trabalhar no Japão, porque ele diz, ok, se um dia eu tenho qualquer conflito com uma parte japonesa, eu posso ir para a prisão e não tenho como me defender. É verdade que hoje tem muitos países que estão se tornando protecionistas, mas eu acho que isso não é uma tendência que vai demorar. Esse é um ajuste que está se fazendo dentro do movimento mundial de globalização, na minha opinião, que vai continuar. Você se referiu no começo dessa conversa, em outras vezes, outras entrevistas, ao que classifica como o sistema de reféns do judiciário japonês, que inclui interrogatórios sem presença de advogados e prisões preventivas seguidamente revogadas. Você chegou a considerar seriamente a possibilidade de confessar? Não, nunca. Isso, olha, confessar uma coisa que você nem entendi, que eu nem entendi no primeiro, era impossível. Depois, em frente da insistência do procurador público ameaçando de se tornar contra a minha família, contra a minha esposa, contra meus filhos, contra minhas irmãs, era tão grosso, isso era tão visível, essa tentativa desesperada de obter uma confissão para dizer nós tivemos razão, e não tem nenhuma chance da minha parte de fazer uma confissão que era totalmente artificial. Agora, você sabe que eu descobri mesmo que eu morei 19 anos no Japão, descobri esse sistema incrível. Esse sistema, essa denominação de hostage system, foi uma denominação das Nações Unidas, não é minha denominação. E você sabe que, no meu caso, as Nações Unidas fizeram uma declaração dizendo que minha arrestação era arbitrária e também que eles pediram para o Japão de fazer um inquérito sobre como essa coisa podia acontecer e também pediram uma compensação para mim em frente a todo o desgaste que eu recebi. Eles também falaram que o Japão não está respeitando alguns tratados internacionais que eles assinaram, que normalmente seguram para você uma justiça, um sistema de justiça equilibrado. Esse meu pensamento, mas também havendo as Nações Unidas fazendo uma declaração desse tipo, era muito forte. Agora, o Japão não ouve eles, não. Isso não é um compromisso para a gente, nós vamos continuar. Então, tem um problema bem mais profundo acima do meu caso. Claro, o meu caso é importante para mim, mas tem um problema mais sério de que quando um país que é a terceira potência econômica do mundo assina leis e tratados e não respeita essas leis e tratados, quem é encarregado de realmente chamar a atenção e fazer a correção necessária. As Nações Unidas fizeram isso, mas não tem nenhum outro país que realmente chamou a atenção sobre o fato que esse sistema não pode continuar numa democracia, numa so-called democracia, e com um país que realmente assina esse tipo de tratado para ter um benefício comercial. Carlos, falando um pouco agora da França. No livro, você critica o governo francês e diz que foi abandonado.
Eu queria entender por que você achava que o presidente Emmanuel Macron iria ajudá-lo. Vocês tinham tido desentendimentos anteriores. Quando ele era ministro da Economia, ele chegou a criticar, né, o seu salário. O governo francês é um acionista da Renault. Por que você acreditou que a França iria ajudá-lo? Primeiro, minhas palavras não são acusações, são uma descrição do que aconteceu. Eu não fui para o Japão no dia 19 de novembro de 2018 como turista brasileiro ou como turista libanês. Eu fui como presidente de uma empresa francesa, uma maior empresa francesa, encarregado pelo governo francês, pelo Conselho de Administração, de fortalecer o relacionamento entre Renault e Nissan. Então, eu tive uma responsabilidade dada para mim com os interesses franceses. Então, o fato que eu fui arrestado, não como turista, mas como responsável econômico maior da França, e que não tive nenhuma defesa do meu lado pelos franceses, é chocante. Chocante. Vindo agora para o Brasil, durante o relato, vocês fazem apenas uma pequena referência ao presidente Jair Bolsonaro, quando é relatado que a sua irmã, Claudine, que mora aqui no Rio de Janeiro, tentou que ele interferisse no seu caso. Você também sente que o governo brasileiro o abandonou? Olha, o governo brasileiro, o presidente Bolsonaro chamou minha irmã, tive um bom entendimento do caso. Eles não ajudaram muito, porque talvez minha interpretação é que tive diferentes opiniões dentro do governo, se o governo brasileiro deve se intermeter nesse caso, não. Mas realmente eu não posso colocar o governo francês, o governo brasileiro e o governo libanês no mesmo plano. Eu não estava trabalhando para uma empresa brasileira. Eu não estava CEO de uma grande empresa brasileira. Eu não estou defendendo, eu não fui para o Japão para defender interesses brasileiros. Você faz um relato, Carlos, de que a fuga foi uma convicção planejada em detalhes. Você até usa uma expressão de que não foi uma aventura. Você tem evitado esse assunto em algumas entrevistas, mas a pergunta é imperativa. Acho que todas as pessoas ficam curiosas. Como você conseguiu fazer aquela fuga cinematográfica em meio à vigilância dos japoneses? Quem o ajudou e quanto você teve que investir nisso? A força do Japão é que eles estão muito bem organizados. Mas porque eles estão muito bem organizados, eles estão muito previsíveis. Ok? E quando alguém é previsível, então tem possibilidade de contornar o sistema. Então, eu botei um plano que felizmente para mim foi sucedido, de sair do Japão de um jeito muito simples, muito rápido. Mas eu saí do Japão porque realmente eu não tive nenhum indício que eu posso ter mesmo uma parte com a justiça. Depois do tratamento realmente incrível, incrivelmente cruel da parte japonesa. Você sabe que, infelizmente, tem meu colega que trabalhava comigo dentro da Nissan, Greg Kelly, que está sendo julgado agora. Ele foi arrestado no mesmo dia que eu, em novembro de 2018. Ele está sendo julgado agora. O julgamento vai acabar talvez daqui a 6 meses. E os advogados estão falando de um potencial de 10 anos de prisão. Carlos, você disse que os japoneses são previsíveis
Então, aí é possível contornar o sistema. Imagino que você fala ali dos horários em que eles te vigiavam, de como era possível burlar essa vigilância, né? Tem cenas de você saindo da sua casa naquele dia. Agora, e essa história de você ter se escondido dentro de uma caixa de instrumentos musicais? É verdade isso? E qual foi a sua sensação de estar lá dentro, entrando dentro de um avião para fugir do Japão? Olha, eu não vou confirmar ou infirmar qualquer coisa sobre minha saída do Japão, porque isso pode comprometer muitas pessoas que me ajudaram durante esse período. Mas a sensação quando você sai do Japão depois de um período desse tipo é de um tremendo alívio, é de uma grande decepção. Carlos, você mencionou Greg Kelly, que foi seu assessor e foi preso junto com você. Junto com ele tem também Mike Taylor e o filho dele, Peter Taylor, que, segundo a justiça japonesa, turca, teriam te ajudado e foram extraditados dos Estados Unidos para o Japão. Você se sente deixando para trás essas pessoas? Olha, eu estou falando só do Greg Kelly, porque se eu falo de outras pessoas, estou comprometendo essas pessoas. Então, não quero falar dos outros casos. Claro que eu acho que qualquer pessoa presa no Japão realmente deve ser muito preocupada, porque eu acho que não tem nenhuma chance de sair ilesa do sistema. E qualquer seja a acusação, então, em tudo o sistema brasileiro, sistema libanês, sistema francês, você tem uma chance, você tem uma justiça, você tem uma defesa. E o procurador não ganha em 99,4% dos casos. Eles podem ganhar em 70% dos casos, 75% dos casos, porque tem um acordo com a defesa, tem um give and take. Mas no Japão não tem give and take. You need to confess. Você se referiu algumas vezes a outras pessoas que estão ali presas no sistema japonês e que não vão ter a mesma condição que você, a mesma condição financeira de fazer uma fuga como essa. Entendi que você não quer entrar em detalhes para não comprometer ninguém, mas quanto custa fugir do Japão? Oh, muito dinheiro. Claro, não é fugir do Japão que custa muito dinheiro, mas ter justiça custa muito dinheiro. O sistema é realmente muito difícil de se defender se você não tem dinheiro. Esse é o sistema japonês. É incrível de ver que o sistema de justiça social que é usada em todos os países do mundo, mas particularmente no Japão, é uma farsa. Porque quando você veja o montante de dinheiro que você tem que pagar só para os advogados para defender teu caso, eu era realmente surpreso para dizer como uma pessoa que não tem tantos recursos pode se defender. Em vez de ter interrogação, eles têm certainties, certezas sobre o fato que eles têm um sistema justo. Mas então, nesse caso, por que você necessita de um juiz? Por que você precisa de advogado? Porque se o procurador-geral tem razão em 99,4%, você pode parar o sistema aqui. Então, qualquer pessoa que eles consideram como culpado deve ir para a prisão e você ganha tempo, você ganha dinheiro para todo mundo. Carlos, você hoje, que era uma pessoa acostumada a viajar pelo mundo, está praticamente aí preso ao Líbano, procurado pela Interpol, se bem que a pandemia do coronavírus nos deixou todos em casa. Mas quando tudo isso passar, se você for absolvido, quais são os seus planos para o futuro? Você pretende entrar na política libanesa? Não tenho nenhum programa de entrar na política libanesa. Eu estou passando muito tempo na universidade, como se sabe, eu
tenho muitos programas para ajudar uma universidade libanesa que eu estou fazendo. Tem alguns investimentos que eu estou seguindo. Então, estou bastante ocupado, nada a ver com a ocupação que eu tive quando eu estava chefiando três empresas, três montadoras. Eu quero dizer também que eu gosto do Líbano, então eu não estou com saudade dos aviões. Durante 40 anos, talvez eu fui um executivo que viajou entre os executivos que viajaram mais no mundo. Então, agora eu posso passar vamos dizer, eu estou livre com meu tempo. E eu estou muito feliz com isso, porque é uma liberdade que eu nunca tive, que eu estou ganhando hoje. Claro que eu estou limitado para o território libanês, mas eu tenho a esperança que um dia ou outro eu vou conseguir eliminar o Red Notice do Interpol. O Red Notice do Interpol, a notícia vermelha do Interpol, foi feita ao pedido do governo japonês. Nós estamos numa situação um pouco paralisada. Eu tenho esperança que, a um certo momento, esse dossiê vai ser transmitido para a justiça libanesa e que tem um julgamento sobre esse caso, que é, não declaração de uma compensação nem decidida nem paga na justiça libanesa. Carlos, muito obrigada por essa entrevista. Carol, agora conversando com você, você pode descrever o que você sentiu no momento em que você soube que seu marido havia sido preso? No começo, eu não acreditei. Achei que tinha sido um mal-entendido. Não fazia sentido. Eu fiquei devastada, com medo. Eu não entendia o que estava acontecendo. E eu dizia para mim mesma, isso foi um mal-entendido e vão soltá-lo logo. Carol, você se tornou a voz de Carlos Ghosn depois que ele foi para a prisão. Como você se sentiu com toda essa exposição pública? Meu único objetivo era ajudar meu marido. Qualquer forma que eu pudesse ajudá-lo. Porque ninguém estava ajudando o Carlos. Nenhum governo, ninguém estava ouvindo. Eu faria qualquer coisa que eu pudesse para ajudá-lo. E esse foi o melhor jeito. Fazer as pessoas terem consciência de como ele estava sendo tratado, como o sistema de justiça do Japão é injusto e como os japoneses estavam sendo tratados pelo sistema. Você já disse várias vezes que acredita que seu marido é inocente, mas você teria feito o mesmo se ele fosse culpado? É uma boa pergunta. Você tem que ter convicção e acreditar no que está fazendo. E por causa da convicção que eu tinha que meu marido era inocente, seria injusto eu não seguir esse caminho. Você tem que acreditar na inocência para ir tão longe. Carol, você também é acusada pela justiça japonesa de perjúrio e de destruir provas. Como você responde a essas acusações? Eu não destruí nenhuma prova. E me pediram para dizer se eu conhecia uma pessoa. E eu disse que não me lembrava. E mandaram me prender por isso. Foi o único motivo para esse mandado de prisão. Eu achei muito injusto. E acho que só fizeram para se vingar de Carlos. Porque foi um dia antes da coletiva do Carlos em Beirute, depois que ele voltou ao Líbano. Acho que foi um sinal para dizer: nós vamos te atingir, olha o que vamos fazer, nós vamos punir o seu amor. Você sabia que Carlos fugiria do Japão? Não, eu não sabia que ele ia fugir. Mas foi uma boa surpresa. Foi um milagre vê-lo aqui. E o que você sentiu quando o viu em Beirute? Eu nem podia acreditar. Eu toquei nele porque não podia acreditar que ele estava aqui. Não conseguia acreditar que aquele pesadelo tinha acabado. Talvez tenha sido o melhor momento da minha vida. Foi uma longa batalha, foi difícil e foi injusto.
E vê-lo foi maravilhoso. Prazer falar com você. O CNN Entrevista Especial termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. CNN, a maior do mundo, líder em independência.